O áudio ficou um pouco baixo, mas deu para você perceber ali todo o nosso trabalho, né? Nós temos aos domingos o nosso Domingo Kids, apenas na ceia que nós não realizamos o trabalho de culto com as crianças, porque a família cultua junto. Então eles vão todos para o prédio principal, ouvir o pastor principal da igreja. Então no domingo de ceia, que sempre é o primeiro domingo do mês, não tem trabalho infantil. Nos demais domingos nós recebemos eles primeiro para um culto, onde todos estão juntos em um auditório maior. Depois, em um segundo momento, eles vão para as salas reforçar o ensino que foi começado ali no culto. Durante a semana nós temos as células que se reúnem nas casas. Nós em Goianira estamos ali com 40 células, 43 células que se reúnem em diferentes bairros da nossa cidade. E nós oramos para que essas células se multipliquem, para que novas casas sejam abertas e crianças sejam alcançadas com o Evangelho. Mas o Senhor nos deu uma estratégia e nós temos entrado por essa estratégia, que são as células nas instituições de ensino. Seja elas públicas ou particulares. Em Goianira nós estamos em 5 instituições. Sabe qual que é a graça de Deus? No meu culto eu alcanço em torno de 60 a 80 crianças semanalmente. O que é glória. E eu louvo ao Senhor por cada criança que vai. Mas indo até as escolas, nós alcançamos 3.059 crianças com a palavra de Deus. Tem escolas que eu tenho 1 hora para falar e eu tenho liberdade, né? A equipe tem liberdade para ministrar a lição. Tem outras escolas que eu tenho 5 minutos, pois elas vão e são fiéis nos 5 minutos e Deus faz em 5 minutos. Então 3.000 crianças da minha cidade estão sendo alcançadas pelo Evangelho. Sabe por quê? Porque o Senhor não nos chamou para ficar dentro de 4 paredes. O Senhor nos chamou para ir até os perdidos e pregar o Evangelho a toda criatura. Então a igreja precisa despertar para esse comissionamento. Quando eu cheguei em Goianira, que nós recebemos aquela cidade, eu fiz uma oração. E eu falei para o Senhor, acho que eu não tinha dimensão do que eu estava orando, mas eu falei para o Senhor me deu essa cidade para minha família, nós vamos pastorear essa igreja. E tudo o que o Senhor tem para mim e para essa igreja, eu recebo. As chaves da cidade, eu recebo agora. E o Senhor foi abrindo portas. Então hoje esse trabalho de células nas escolas, que não são cristãs, nós chegamos e oferecemos a oportunidade de entrar nas instituições, levar princípios e valores, e eles se abrem para nós, e nós ensinamos a palavra de Deus, que é um manual de conduta, de vida, de princípios. Então nós levamos a palavra e ensinamos para aquelas crianças toda semana. Esse trabalho tem sido feito e talvez você fale assim, pastora, mas as irmãs dessa igreja não trabalham não? Ixi, elas trabalham. Mas aí elas trabalham e Deus prepara um horário para elas entrarem mais tarde, ou chegam mais cedo. Outras quando estão de férias. Pastor, eu tenho 1 mês, eu posso ir em 3 semanas. A senhora tem uma célula para me encaixar? Você vai, eu vou organizar uma escala, você vai tal dia. E o Senhor supre todas as pessoas. Sabe por quê? Porque Ele é o maior interessado que a palavra seja pregada e as crianças sejam alcançadas pelo Evangelho. Mas nós às vezes paramos e esperamos. O dia que eu tiver equipe, o dia que eu tiver estrutura, o dia que eu tiver dinheiro, o dia que eu tiver saúde, o dia que eu tiver, você tem tudo, porque você tem um Deus todo-poderoso. E aquilo que você ainda não tem, você pode acionar a Ele, que vai te dar tudo o que você precisa para fazer tudo o que Ele tem para fazer através da sua vida. Receba da parte do Senhor provisão para tudo o que Deus tem para fazer através de você, amém? Mas hoje eu vim compartilhar a palavra de Deus ao seu coração e eu quero te lembrar que você foi escolhido. Fala assim comigo, eu fui escolhido. Você foi escolhida, escolhido para quê? Você foi escolhido por Deus para alcançar famílias inteiras para a eternidade. O que nós fazemos no ministério infantil vai muito além de alcançar uma criança. Famílias são transformadas porque uma criança foi alcançada.
Então você foi chamada, você foi chamado, você foi escolhida, escolhido por Deus para alcançar uma vida para a eternidade. E isso tem valor diante de Deus. Nós trabalhamos com todas as idades. E às vezes você pega um adulto e ele se converte, tem uma experiência genuína, real com Cristo. E há um trabalhar do Espírito Santo. Mas toda hora você tem que ficar ali através do discipulado. Irmã, vamos orar, irmã. Você está precisando ser mais mansa com seu marido, irmã. Você não pode falar assim com seu marido, querida. Chama ele de meu bem. Aí você vai trabalhando através do discipulado. Uma criança, quando ela se converte, você tem a vida toda para moldar, para ensinar. Ela já vai crescer no caminho. Meus filhos, hoje eu estava contando lá na oficina de contação de histórias. Eu tenho um filho que ele vai fazer 12 anos em dezembro. E nós trabalhamos o material Os Vencedores, inclusive vamos trabalhar novamente agora. E desde quando nós trabalhamos, ele ficou com isso marcado no coração, de orar pela volta de Jesus. Só que a única crise que ele tem, Mara, se Jesus voltar antes de dezembro, lá no céu vai ter piscina para ele batizar? Porque na videira nós só batizamos com 12 anos. É a crise dele. Ele fala, mãe, Jesus tinha que esperar um pouquinho, porque eu preciso batizar. Os nossos filhos, as nossas crianças almejam o reino, almejam o céu. É diferente. A criança que está lá com você, recebendo o alimento vivo, a palavra viva, ela vai desejar esse alimento. Você está olhando para ela e está achando que ela está lá por causa do skinny. Filha, ela até pode ir por um skinny, mas ela só fica por causa do pão do céu. O pão que alimenta. Então você foi escolhido para essa obra. 1 Pedro 2,9. Você pode abrir comigo? 1 Pedro 2,9. Eu vou ler aqui na minha Bíblia a mensagem, a versão. E nessa Bíblia ela diz assim, ó: mas vocês são escolhidos de Deus, escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal e para serem um povo santo. São instrumentos de Deus para fazer a sua obra e falar por Ele. Olha que lindo isso. Você foi escolhido por Deus para fazer a obra de Deus e para falar por Ele. E para contar, olha que precioso, a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês. De nada para alguma coisa, de rejeitados para aceitos. O Senhor mudou a sua história. E Ele não apenas te salvou, mas Ele te deu um propósito. Ele te escolheu para esse chamado. E aí no próximo slide eu coloquei, eu que vou passar? Ô Senhor, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Senhor, me ajuda. Ah, passei. Ô Jesus, me ajuda. Olha o que a palavra diz em João 15, versículos 16 e 17. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vamos ler todos juntos esse versículo? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Epa! Quem te escolheu? Foi você que escolheu Deus? Quem te escolheu? Você foi escolhida por Deus. Então Ele te escolheu para quê? Olha lá na terceira linha. Para que você vá e dê frutos. Frutos que
permanecem, os seus frutos não vão se perder, os seus filhos não vão se perder, as crianças e juvenis que estão debaixo de você, ao seu cuidado, não vão se perder, não vão se corromper, porque você foi escolhido, você foi escolhida, e o vosso fruto permaneça. E olha o mandamento, que você ame uns aos outros, ame as crianças, ame as crianças. De nada adianta cortar um monte de coração se não tem amor. De nada adianta ter uma escala até o final do ano e saber todas as histórias bíblicas que você vai contar e ter os visuais mais hollywoodianos se não tiver amor. Ame. Ame. Ame cada criança. Porque esse é o mandamento que o Senhor nos dá. E eu quero te lembrar que a quem Ele chama, a quem Ele escolhe, Ele capacita. A unção do Senhor está sobre você e a unção te capacita para toda boa obra. Pastora, mas eu não sei trabalhar com criança, eu não sei falar bonitinho. Pastora, eu nem gosto dessas saias muito cheias de tequetê, de bereguedê, de coisa no meu cabelo. Pastor, eu não gosto de falar assim com diminutivo. Deixa eu te falar. Não tem nada a ver com você, com o que você gosta. Tem a ver com Ele. E a unção dele te capacita. Quando você vê, isso aqui já virou seu guarda-roupa. Você está indo até para o casamento. Festa chiquérrima, está lá você de Radicais Kids, de ministério infantil, de tiara colorida. E se achando e desfilando. E se alguém olha torto, você fala: ai filha, você que está perdendo. Você não sabe o que é. Que a gente não se acha, né? A gente tem certeza que a gente foi escolhido para o melhor ministério. Você foi escolhido para a melhor parte. Não tem que vir no dia da sua escala com a cara amarrada, com a cara fechada. Você foi escolhido para a melhor parte. Se vista com a melhor roupa. Porque você foi chamado para o melhor, que são as crianças. Não retenha o seu melhor. Ixi, eu passei muito, socorro. Não, passei não, tá certo. Olha essa foto. A foto não ficou tão boa porque ela foi tirada espontaneamente. Esta criança se chama Davi. O Davi é o meu discípulo lá de Goianira. Ele é lindo, ele tem 6 anos. Ele está de terno, exatamente. E eu vou te contar a história desse terno. Detalhe que olha onde está a manguinha do terno dele. Está quase na metade do braço. Essa criança foi usada por Deus para alcançar a família dela. Ele estudava em uma escola, que não é essa da foto, não é essa escola aí. Ele estudava ano passado em uma escola particular da cidade, onde nós tínhamos o trabalho de célula, temos até hoje. E as irmãs iam semanalmente. E nessa escola que ele estudava, nós temos liberdade para fazer como um domingo kids, um culto. Então a mesma programação que eu uso no domingo, as irmãs repetem lá nessa célula. E os pais não estavam em igreja. E ele era alimentado pela palavra na escola. Olha o tanto que é importante. E toda sexta tinha o trabalho lá na célula da escola. E ele chegava em casa e falava: mamãe, eu quero que você me ensine o versículo que a tia da célula ensinou lá na minha escola. E ela não sabia qual era. Aí ela ligava na secretaria da escola para perguntar qual versículo que a tia da célula ensinou. Qual música que a tia da célula cantou, porque meu filho está pedindo para cantar. E aí nisso ela foi despertando. E um dia ele falou para ela: mãe, eu quero ir na célula da tia da escola, ou na igreja da tia da escola. E ele começou a falar insistentemente que ele amava a tia. Que aquela igreja da tia era muito boa. E ele começou a falar: e nós não falamos de igreja. Mas nós falamos apenas da Bíblia, para não vincular. Porque o pai que está levando para a escola, ele está levando para uma instituição escolar, ele não está levando para a igreja. Então eu tenho que ter muito zelo. Então eu não falava de igreja ali, mas nós ensinávamos a Bíblia. E aí o que aconteceu? Um dia, na comemoração do Dia das Mães, a diretora nos chamou e falou: olha, nós vamos ter o Dia das Mães e eu gostaria que vocês viessem dar uma palavra. E essa minha líder deu uma palavra e entregou, como a diretora deu, né, a oportunidade, entregou o endereço da igreja. Essa mãe do Davi estava lá. Na outra semana ela foi
e visitou a igreja. Estão até hoje. São apaixonados na visão da igreja. O Davi é uma criança encantadora. Aí nesse dia do terno, as irmãs tiraram a foto, porque ele mudou de escola, foi para uma escola pública, e lá também nós temos trabalho infantil. Quando ele ficou sabendo que naquele dia ele teria a célula, sabe o que ele fez? Correu lá e falou para a mãe dele: eu tenho que ir de blazer, porque hoje tem célula e eu sou o pastor da escola. E aí a mãe dele falou: Davi, ela é bem expressiva, ela: Davi, não, meu filho, esse blazer eu comprei, você tinha 3 anos, você não vai levar. Aí ele: mamãe, mas hoje tem a célula, as crianças vão precisar de oração, eu tenho que estar igual o pastor. Não, meu filho, você não vai levar. E aí ela foi interter fazer o almoço. O que ele fez? Pegou o blazer, embolou, enfiou dentro da mochila, caladinho, e levou o blazer. Quando começou a célula, me aparece ele lá no solzão de 3 horas da tarde, porque a gente faz no pátio aberto. Me chega ele com um blazer, abotoadinho. As meninas falaram: não, preciso tirar uma foto. Só que se ele tivesse percebido, ele não iria deixar. Tirou a foto e mandou para a mãe. Quando a mãe viu, ela falou: eu não acredito, eu falei para ele não levar o blazer. E aí ele chegou com a mochilinha. E detalhe, terminou a célula, ele foi para a sala e ele falou: eu sou o pastor, se vocês precisarem de oração, eu vou orar. A professora teve que esperar e ajudar ele ali, que ele teve que orar pelas crianças. Aí ele devolveu o palitozinho. Quando ele chegou em casa, a mãe falou: Davi, você levou o blazer, né? Aí ele: mãe, é porque hoje era meu dia de ser pastor na escola. Eu falei: Senhor, olha o fruto. Então você foi escolhido para dar frutos. Quando você ganha uma criança para Cristo, você ganha a vida toda dela. Você marca a vida toda. Davi foi marcado na infância. O Davi levou a família dele para a igreja. Por causa dele, toda a família hoje está firmada no corpo de Cristo, sendo alimentado. Mas o testemunho não para aí. Olha essa foto. Essa foto foi o Dia das Mães desse ano de 2023. Exatamente qual história que a gente estava ensinando, pastora Valéria? Ana, Eucana e Samuel. Olha lá, a Ana é a mãe dele. Esse que está com a roupa rosa. O Samuelzinho é o Davi. E o pai dele é esse que está com a roupa vermelha. Do lado é o sacerdote, foi um outro rapaz da igreja que fez. Mas a família dele está completamente ativa no corpo de Cristo. Ela se tornou líder de crianças. E ela é completamente apaixonada pelo ministério infantil. Porque ela fala: foi por causa desse ministério que a minha casa foi salva. Ela vai comigo em muitos lugares, eu vou ministrar e ela dá o testemunho. Ela chora todas as vezes, porque ela fala: por causa do meu filho. Porque irmãs se dispuseram a ir numa escola. Muito além de vir contar uma história aqui a cada semana. Elas saíram, porque elas alimentaram o meu filho. Eu e a minha casa servimos ao Senhor hoje de todo o nosso coração. E eles são intensos e apaixonados. O pai dele, hoje, é um líder na rede de adultos. E a célula dele, de adultos, tem tanta unção. No dia da multiplicação, ele chorava tanto. Eu fui, mas o meu esposo, o pai chorava tanto porque ele falava assim: eu nunca me vi na igreja e agora eu estou aqui dando um sim para Jesus. E ele lidera adultos. A família toda foi ganha. Por causa de uma criança que foi alcançada. Você não tem dimensão do que você tem feito. Da semente poderosa que você está lançando. Toda semana, todo domingo. Pode dar trabalho? Dá. Mas tudo que tem valor tem um preço. Tem preço. Porque são vidas, são famílias. Mas você teve o privilégio de ser escolhido, de ser escolhida. Receba esse chamado como um privilégio, como uma oportunidade, porque através de você famílias serão alcançadas. Uma eternidade vai ser marcada. Isso é muito glorioso. E a palavra do Senhor diz em Atos 18, 9 e 10, não temas. Pelo contrário, fala e não te cales.
porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. O povo de Deus está entrando por essa cidade de Osasco, de São Paulo. Nós vamos entrar pelo Brasil, nós vamos entrar pelas nações. Chega! O diabo tentou nos parar. A pandemia tentou nos calar. Adormeceu a igreja, mas está na hora da igreja levantar. Nós precisamos conquistar. A sua escala de domingo está pouco. Tem muito mais. O Senhor quer te despertar nessa conferência para dar além. Não retenha o seu melhor. Tem muito mais que você pode oferecer para Deus, porque tem famílias clamando pela palavra que já está dentro do seu coração. Mas eu não sei falar, para de olhar para você. Tem tudo a ver com Ele, Ele te capacita. A unção do Senhor te capacita. Famílias precisam ser conquistadas pelo poder do Evangelho. Essa família foi alcançada. E eles nunca mais foram os mesmos. Esse irmão, ele chama Vilcisneis. Ele tem tanto encargo, tanta paixão, tanta gratidão, que ele fica assim: pastora, todo encontro de crianças eu quero servir. A senhora não me tira, não. Eu falo, oh, aleluia. Mas agora eu queria ler com você a passagem tema da nossa conferência, que está em João 12. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir. Eu vou ler aqui na minha. João 12, nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Inclusive eu coloquei o marca Bíblia chiquérrimo, elegantérrimo que eu recebi hoje. Coloquei exatamente nessa passagem. Porque Deus falou tanto comigo nessa passagem. Verdades que ainda estavam ocultas para mim. Mas que ao meditar na palavra, os meus olhos se abriram e eu quero compartilhar com você. Algumas verdades que foram alimento à minha vida. João 12, de 1 a 8. 6 dias antes da Páscoa, Jesus entrou em Betânia, onde vivia Lázaro, ressuscitado um pouco tempo antes. Lázaro e suas irmãs convidaram Jesus para um jantar em casa. Marta servia. Lázaro era um dos assentados à mesa com eles. Maria veio com um jarro de óleos aromáticos muito caros, ungiu e massageou os pés de Jesus e depois enxugou com os cabelos. A fragrância dos óleos encheu toda a casa. Judas Iscariotes, um dos 12 que estavam prestes a traí-lo, lamentou: por que esse óleo não foi vendido e o dinheiro distribuído aos pobres? Seria fácil conseguir 300 moedas de prata por ele. Disse isso não porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. Era um tesoureiro do grupo e costumava se apropriar indevidamente do dinheiro que guardava. Jesus, porém, disse: deixe-a em paz. Ela está antecipando e honrando o dia do meu sepultamento. Os pobres estão o tempo todo com vocês. Quanto a mim, nem sempre terão. Meditando nessa passagem, nesse texto bíblico, Deus falou comigo sobre 3 atitudes no ministério, a respeito de 3 pessoas que estão nessa passagem: Marta, Judas e Maria. Você recebeu um chamado, você tem um ministério da parte de Deus, mas você pode encarar esse ministério de 3 formas. E aí eu trouxe 3 formas, né? 3 personagens ali que tipificam atitudes deles em relação ao ministério. E a primeira que eu quero falar é Marta. E aí nós vamos falando também dos frutos de cada um deles. Marta. Quando você pensa em Marta da Bíblia, o que você pensa? Trabalho. O que mais? Correria. Exatamente. O que mais? Servir. Colérica. Justiça própria. Sem tempo, preocupada. Exatamente. São algumas definições de Marta. Ninguém falou, nossa, uma adoradora. Uma mulher assim. Porque toda vez que você fala Marta, você já aciona uma imagem na sua mente de uma pessoa corrida, que servia muito, que se afadigava, que cansava. Nós corremos o risco de vivermos o ministério infantil assim. Cumprindo uma escala, cumprindo uma agenda, correndo, meu Deus, fadigada.
cansada, enfadada. Enche balão, estoura balão, porque senão o menino vai pegar. Corta coração, agora mudou a estrela, corta sol. Vem, vai para a lua, corre para a lua, vem. Terminou agora a conferência. Vai começar agora o rei está voltando, o rei está chamando. Conferência agora é dos juniores. Aí volta, vem. A gente corre um risco de viver uma agenda natural e sermos como Marta, que encaramos o ministério fazendo. Me entenda, tem seu valor fazer e precisa ser feito. Para essa conferência acontecer, alguém teve que cuidar da mídia, alguém teve que pensar na decoração, alguém teve que pensar quem foi buscar as preletoras, aonde as preletoras vão ficar. Tem que ter Marta. Mas você não pode viver o seu ministério apenas sendo Marta. É uma das vertentes. E Marta, em Lucas 10, já havia sido advertida por Jesus. Marta, Marta. Porque ela estava se preocupando com uma parte que não era mais importante. Então ela já havia sido advertida. Mas aí aqui em João 12, o que ela estava fazendo de novo? Marta servia. Olha a Marta de novo correndo para um lado para o outro, preparando a janta, recebendo os convidados. Meu Deus do céu, a casa está limpa, o feijão está acabando, socorro Deus. A lenha, vai buscar a lenha. Gente, aqui, alguém, o copo está sujo, me ajuda, o vinho. E Jesus estava na casa dela. Recurso visual é maravilhoso. Mas recurso visual sem unção não toca coração de ninguém. Recurso visual sem oração, sem vida, sem preparar a palavra, é só Hollywood. Hollywood nunca salvou ninguém. Hollywood é só encantamento. Recurso visual sem unção, roupinha bonita sem unção, é só encantamento. Salvação é fruto de dependência do Espírito. Unção é fruto de dependência do Espírito. Quanto tempo você prepara para vir dar a sua aula? Quanto tempo você se desgasta? Ou você prepara e lê? Não, eu vou ler na mensagem, eu vou ler na NVI, eu vou ler esse texto bíblico agora, eu vou ver na internet quem já fez um recurso interessante. Nossa, olha isso aqui, eu vou fazer essa aula porque o Senhor vai falar isso e isso. Quanto tempo você para meditar na palavra e oferecer um alimento fresco? Vai muito além de só encher um balão. Não viva o seu ministério só correndo de um lado para o outro. Mas também tem outras pessoas aqui. E aí nós chegamos em Judas. Misericórdia. Judas, o discípulo de Jesus, andou com Jesus. Mas como que ele ficou conhecido? Qual foi o fruto do ministério dele? Vamos ver. Quando você pensa em Judas Iscariotes. Traidor. Traição. E o que Judas fez aqui? Nessa cena de Maria. Quando ele viu a atitude de Maria de derramar o perfume aos pés de Jesus, o que ele fez? Criticou. E aí você pode viver o ministério infantil como Judas. Misericórdia. Questionando. Para criança precisa disso tudo? Para que uma conferência, Flávia? Não pode ser só uma reunião à noite? Um dia inteiro? Não. Para criança, para que você vai estudar? É como se ele estivesse falando assim para Maria: você está desperdiçando. Está desperdiçando um perfume num pé. Mal sabia ele que aquela atitude, o fruto foi grandioso. Mas a atitude dele, o fruto da atitude foi uma pessoa que questionava e que logo após traiu Jesus. Cuidado para você não viver o ministério infantil questionando: mas por quê? Para quê? Para que tudo isso? Não tem necessidade. Eu não aguento essas irmãs do ministério infantil. Elas se acham demais. Não, a gente não se acha. A gente tem certeza.
Que Deus nos escolheu para a melhor parte. Deixa eu te falar, se você identificou, porque aqui a gente não ouve palavra pro vizinho. Porque tem gente que fala assim, já viu fulano? Tá falando fulano. Não, deixa Deus falar o seu coração. Deixa a costela do seu vizinho quieta, porque toda hora fica cutucando a costela do vizinho assim, ó, a costela dele já tá roxa. Não seja Marta e não seja Judas. Seja Maria no seu ministério. E aí eu quero deter um tempo aqui, na terceira pessoa. Maria, olha aquela imagem, ficou tão linda. O nome de Maria significa elevada, amada, pura. Mas como que as pessoas conheciam Maria? Pecadora. Mas o que a palavra de Deus diz? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Maria é a graça. Maria escolheu a melhor parte, que foi a presença. E Maria ofereceu o melhor. A graça de Deus é um chamado. Misericórdia é Deus ter te salvo do inferno. Mas a graça é Ele te escolher para um propósito. Ele teve misericórdia da nossa vida, quando Ele te livrou da condenação da morte eterna. Mas Ele não apenas te tirou do inferno, Ele te deu um propósito de vida. E Maria escolheu a melhor parte. E ela viveu o serviço, ela viveu a vida de gratidão, e ela escolheu servir Jesus. Nós devemos escolher com as nossas atitudes e com o nosso melhor, servir em amor, porque nós fomos escolhidos por Ele. Maria é essa pessoa grata. Grata por tudo que Jesus fez, porque Jesus não a olhou segundo os seus pecados, mas Jesus a olhou com olhos de amor. E Maria se sentiu amada. Cristo te amou tanto e te ama tanto, que Ele deu seu Filho. Então hoje, o que você pode fazer por Jesus? O que você pode oferecer para Jesus? Nós não podemos fazer nada, porque Ele é dono de tudo. Mas o que nós temos de melhor, que é o nosso coração, nós podemos oferecer. Maria fez isso. Uma mulher apaixonada, ela demonstra. Maria demonstrou o amor dela ali, naquela atitude. E aí a graça, essa frase falou tanto comigo, essa primeira frase do slide, porque a graça de Deus nos capacita para fazer o que precisa ser feito, bem feito e não de qualquer jeito. Viva o seu ministério pela graça, porque a graça vai te capacitar. Capacitar para quê? Para fazer tudo o que você precisa fazer, bem feito e não de qualquer jeito. Porque tem pessoas que falam, é para a igreja, pode ser de qualquer jeito. Não, assim tá bom. Qualquer jeito tá bom. Não, o pastor nem vai ver. Leva desse jeito mesmo. Não, pode dar aula de qualquer jeito. Nossa, eu vou olhar a escala agora, eu estou indo para o culto agora, meu Deus. Nossa, eu que estou na escala, faz de qualquer jeito. Não. Faça para o Senhor, faça pela graça, mas faça bem feito. Porque Ele te capacita a fazer tudo o que precisa ser feito. Amém? Então nós não vamos mais viver um ministério fazendo de qualquer jeito. Rejeita isso na sua vida. Maria poderia ter escolhido lavar os pés de Jesus com água. Estava tudo ok. Porque na verdade a cultura da época todo visitante que se chegava, se lavava os pés. O servo lavava os pés dessa pessoa. Mas ela escolheu lavar os pés de Jesus da melhor forma. E ela escolheu o nardo puríssimo, o perfume caríssimo, porque ela queria honrar a vida de Jesus. Quando você vier para o seu ministério, para a oportunidade que Deus te deu de servir, ofereça o seu melhor. Não faça de qualquer jeito. Qual foi o fruto de Maria? Quando você pensa em Maria de Betânia, o que você lembra? O que vem à sua cabeça? Qual a característica? Oração, adoração, gratidão, entrega, melhor, dedicação, servir. Ela foi para o lugar do servo. E ela não apenas lavou os pés, mas ela enxugou com os cabelos. Ela deu o melhor que ela tinha.
Viva o seu ministério a partir de hoje, dando o seu melhor para o Senhor, se ainda não foi. E se já foi, fala para o Senhor: Senhor, multiplica as minhas forças, os recursos e tudo que eu tenho, porque eu não vou parar. Mas os frutos que vão permanecer, os frutos que o Senhor me der a graça de alcançar, vão permanecer. Eu fui muito tocada com a história que a Mara contou do esposo dela, né? E eu fiquei pensando, quando você chegar diante do Senhor, é Cleverson? Sheverson. Quantos Sheverson vão estar lá te procurando? Quantos Davis você vai poder apresentar? Quantas crianças serão alcançadas através de você e famílias? O fruto do ministério de Maria se conta até hoje. Qualquer hora que você fala assim, ó, perfume caríssimo, na hora você associa a Maria. Mulher que lavou os pés de Jesus, na hora você se lembra de Maria. Se você falar Maria lavou os pés, na hora você lembra dessa cena. Porque essa história, esse momento, se tornou um fruto que permaneceu para a eternidade. O seu ministério, você vai dar frutos que vão permanecer para a eternidade. Eu queria que a equipe do som subisse, por favor, da música. A graça do Senhor te capacita. Não há nada que você não possa fazer. Porque o Senhor pode todas as coisas. Mas viva o seu ministério assim. A partir de hoje. Não permita mais Judas. Não permita mais Marta. Mas seja como Maria. Faça o que você precisa fazer. Com amor, com encargo e fazendo sempre o melhor. Algo que o Senhor falou muito comigo. Quando eu chegar diante de Deus, eu quero ser citado por ter feito um trabalho acima da média. Por ter feito algo excelente. Excelente é algo acima da média. Já viu um aluno excelente? Nossa, esse aluno é bom. Esse aluno é, como é que você usou a expressão? Ele veio. Tem o ele veio. Eu amei isso. Eu falei, esse eu vou guardar no meu repertório. Tem o ele veio. Tem o bom. Mas tem o aluno excelente. O ministério excelente é aquele que é acima da média. Então, se te pedem um coração, você faz 2. E aí, como tem a tia Bis, cadê a tia Bis? Ah, ela foi treinar, ela falou mesmo que ela tinha uma corrida. Ela foi para a corrida hoje de saia de LED. Que ela falou que ia pegar a saia de LED dela, que ela se sentiu confortável. Agora que eu uso saia também. Mas se é para usar saia, use a saia de LED. Porque para o Senhor, faça o seu melhor. Talvez o seu melhor, você vai ser passar uma maquiagem, que no dia a dia você não usa. Mas se é para o Senhor, faça o seu melhor. Talvez o seu melhor vai ser desenvolver uma habilidade de contar história. Que talvez você tenha dificuldade. Mas se é para o Senhor, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Muitos esperam estrutura. Muitos esperam dinheiro. Muitos esperam oportunidade. Não precisa esperar mais nada. O Senhor já te deu tudo. O Senhor é tudo na sua vida. O que você precisa é do Senhor. Ministrações secas não mudam a vida de ninguém. Mas o poder do Espírito Santo que está em você, esse tem poder de transformar vidas. A vida de Deus que habita em você traz vida onde há morte. A autoridade de Deus que foi conferida a você quando você foi colocada na posição de ministrar. Essa autoridade subjuga as obras do inferno. O Espírito de Deus que foi conferido a você e a unção de Deus, ela quebranta corações. Ela traz discernimento. Não venha contar uma história. Venha oferecer o Deus da história.
O Senhor não te chama para um ministério de EVA. O Senhor te chama para um ministério da verdade, do fruto. O EVA é uma consequência, o recurso é uma consequência, porque você de tão apaixonado não consegue vir de mãos vazias, e você quer dar o seu melhor. O perfume é uma consequência, porque aquele coração já era do Senhor. Aquele coração já tinha sido alcançado por Jesus. Viva o seu ministério debaixo da graça de alguém que foi alcançado. E porque você foi alcançado, você não pode mais ficar calado. Eu me nego a passar os meus dias sentada na minha casa. Eu me nego a viver uma vida espiritual rasa. Não é porque eu tenho um título, é porque um dia eu fui conquistada pelo amor de Jesus. E uma pessoa apaixonada não pode ficar calada. Uma pessoa apaixonada manifesta, expressa. Saia das paredes, saia do conformismo, saia do sofá, saia da cadeira de balanço, saia de onde você está estacionado. Deus tem novidade de vida para o seu ministério. Deus tem portas novas para você entrar. Deus tem oportunidades novas, porque tem crianças morrendo, tem crianças sendo abusadas, tem famílias sendo alcançadas agora pela violência, pela morte. Nós não podemos ser cristãos obesos que só come. Tem famílias morrendo de inanição, de um alimento que você recebe todos os dias. Hoje a minha palavra é para você. Não saia daqui da mesma forma. Não viva o seu ministério mais da mesma forma. Se você está só esperando o próximo líder que o pastor vai indicar para assumir o seu lugar, encerra hoje essa possibilidade na sua vida. Deus te chamou, Deus te constituiu. Se você está aí na sua posição, só até o próximo chegar, deixa eu te falar, Deus vai mandar mais gente para te ajudar, mas você não vai sair. Se renda. Se entrega. Essa é a sua oportunidade. Faça com intensidade. Não fique no ministério infantil só para esperar até alguém substituir, até dar um tempo. Receba esse ministério para toda a sua vida. Enquanto você tiver fôlego de vida, fale. Fale da parte do Senhor. Cumpra o ID. E ame as crianças. Oh, irmãos, não tem glória maior do que eu chegar lá naquele prédio dia do domingo. E eu fico ali na porta do auditório cumprimentando, recebendo as minhas crianças. E elas vão com a melhor roupa. E elas olham para mim e falam: pastora, hoje eu estou de roupa nova. Eu falo: meu Deus, ela escolheu a melhor roupa para vir cultuar o Senhor. Que privilégio meu. E elas se envolvem, elas cantam, elas dançam, elas recebem, elas são tocadas. Ame cada criança. Nós fizemos um encontro agora. Eu pus até algumas imagens ali no vídeo. No meu Instagram também tem o vídeo completo. E no momento do sábado à noite nós fazemos um jantar com o rei. É uma experiência muito linda, onde nós fazemos uma mesa em formato de U. E no centro ali fica Jesus com os anjos. E Jesus ressuscita, e então ele vai para esse jantar. E na entrada do jantar ele coroa cada criança. E na coroa está escrito Filho do Rei. Então eles entram, sentam, depois tem a entrada de Jesus. E nós falamos: agora você faz parte. Você está sentado com Jesus. E tudo que Jesus tem é seu.
Então a gente ensina para eles: o Senhor já te deu tudo. E foi tão interessante que essa equipe, nós sempre preparamos o nosso melhor nesses encontros, mas essa equipe surpreendeu. A pessoa que estava à frente, eu desafiei uma das esposas de pastores que andam comigo, e eu falei para ela: você vai ficar à frente do encontro. E aí ela, durante a semana a gente organizando tudo, e ela falou assim para mim: pastor, eu tenho um sonho. Eu queria que entrasse uma pessoa como se fosse um iFood para entregar comida para eles. Eu falei: nossa, um sonho tão simples, né? Vamos realizar seu sonho. Então nós organizamos tudo. O lanche era um hambúrguer, batata frita. Ela ganhou todos os saquinhos, inclusive igual o do iFood. Ela fez um adesivo. Nós montamos um kit para cada criança, para cada líder. Depois que Jesus entrou, tudo que nós fazemos é com um propósito, nada é só por fazer. Jesus chegou no lugar dele ali, né? E eu falei assim: Jesus, então, seus convidados já estão aguardando o jantar. Como que nós vamos resolver isso aqui? Ele pegou o celular e falou: já sei, vou ligar para o iFood. As crianças, elas não se cabiam dentro da cadeira. Elas gritavam, elas pulavam: meu Deus, iFood! E aí Jesus pegou, né, ali o celular e ficava falando: oi, é do iFood? Então, quero encomendar aqui para os meus filhos, para as minhas lindas filhas. Traz por gentileza, nós somos mais de 80. Sim, o melhor lanche. E aí ele falava assim: pagamento? Meu pai já pagou tudo. Tá tudo pago. E aí ele desligou o telefone. E aí ficou naquela tensão, igual você tá agora. Não deu nem um minuto, a gente fez tudo. O irmão chegou com a moto, buzinou, nós pôs som de cachorro latindo, porque o iFood chega na casa da gente, tem tudo isso, né? Cachorro latiu, o irmão buzinou, entrou com a moto dentro do prédio da igreja, com a mochila do iFood. Eu falei: meu Deus. Aí a gente abriu aquilo lá e eu fiz toda uma cena, né? As crianças não se cabiam. E elas gritavam: papai pagou tudo. Pagou tudo. Você tem todas as coisas em Deus, está acessível. Essas crianças nunca mais serão as mesmas. Mas sabe como que elas chegaram lá? Eu estava contando. Uma criança foi com o mesmo uniforme que ela usou a semana toda. Porque em Goianira as escolas municipais dão uniforme. Ela não tinha nem roupa. São crianças muito carentes da nossa região. Eu pedi que minha mãe levasse uma roupa da minha filha. Nós trocamos a roupa dela, nós arrumamos um penteado, para que ela não se sentisse ali, né, ruim no meio das crianças. E a gente organizou. Então a gente faz todo esse cuidado. Eu poderia simplesmente servir uma comida para eles e falar do jantar e tudo, como sempre foi lindo. Mas alguém quis quebrar um perfume. Alguém falou: olha, lavar os pés com água tá muito bom, mas eu vou quebrar um perfume. E ela falou: pastora, eu tô sonhando. E Deus deu tudo para ela, irmãs, até a etiqueta do saco. Eu falei: meu Deus, como que é isso? Tem uma unção no desperdício. Alguém poderia olhar e falar: nossa, para que isso? Para quê? Porque Deus ama as crianças. E Deus quer comunicar a mensagem de que eles são amados. Deixa Deus te usar. Aonde você está, dentro da sua realidade, no seu ministério, no chamado que Deus tem para a sua vida, deixa Deus te usar. Mas saia daqui decidido a nunca mais lavar os pés só com água, a sempre quebrar o perfume e oferecer o melhor. Eu quero orar com você, mas eu queria agora que apenas os líderes de ministério que estão aqui ficassem de pé. Você vai ficar aí no seu lugar mesmo. Os líderes de ministério, por enquanto eu vou orar com vocês. Eu queria que você olhasse para mim. Eu vim aqui para liberar algo na sua vida. O Senhor falou comigo antes, quando eu estava preparando: chama as líderes. Chama as líderes. Eu quero te chamar hoje.
para declarar sobre a sua vida que até aqui foi uma medida. O seu ministério até hoje foi uma medida. Mas Deus vai derramar uma unção sobre a sua vida para novos desafios. Se você chegou aqui pensando em entregar, líder de ministério, não olhe para a dificuldade, não olhe para as pessoas, não olhe para a estrutura, olhe para o Senhor. Porque se hoje você alcança uma certa medida, Deus vai abrir novas portas para você experimentar um novo tempo no seu ministério. Você vai desfrutar de testemunhos, de oportunidades, de portas abertas que você nunca imaginou. Mas deixa eu te falar, só entra, que Deus vai te capacitar. O ministério infantil, Deus tem um compromisso com esse ministério, porque Deus ama as crianças e Deus te ama. Líder do ministério infantil, Deus ama você. A palavra do Senhor hoje é que você é amada. Você é amada. Poderia ter sido outro, mas foi você. Foi você. Poderia ter sido do lado, mas Deus não errou. Deus não erra nas escolhas. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Receba o renovo da parte de Deus para continuar conduzindo a igreja que você está à frente. E receba a capacitação do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Agora, se você trouxe com você discípulos, eu gostaria que você pegasse nas mãos dele agora e ficasse junto. Tá junto aí de você, vamos ficando todos de pé. Se tem discípulo aí perto de você, já chega junto, já abraça, já dá as mãos. Se você está perto do seu líder, fala, conta comigo. Uma unção fresca vai ser derramada lá naquele lugar onde nós servimos. Fala para ele que ele não está sozinho. Fala para o seu líder aí. Se o seu líder não está aqui, depois você vai mandar um WhatsApp para ele, um áudio. Fala, você não está sozinho. Você não está sozinho. Conta com a minha vida. Eu sou Maria. Eu vou dar o meu melhor. Queria agora que nós orássemos ao Senhor. Primeiro você vai agradecer ao Senhor por Ele ter te escolhido. Agradeça. Oh Espírito Santo, obrigado porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu para a melhor parte. O Senhor nos escolheu para o melhor rebanho. O Senhor nos escolheu para esse tempo onde as crianças estão cercadas de tanto espírito maligno, de tanta influência mundana, maligna. Mas o Senhor nos escolheu para ser luz, para ser luzeiros, para sermos a voz do amor numa geração que está tão carente. O Senhor nos escolheu e nós somos gratos, gratos. Oh Espírito Santo, Senhor, e nós não temos nada, mas o nosso melhor nós te damos, que é o nosso coração. Vai entregando tudo para o Senhor. Entrega os seus dons, as suas habilidades, os seus dias. Entrega o seu melhor, o seu coração. Faz um compromisso de amor com Ele. Fala, Senhor, enquanto eu tiver fôlego de vida, a minha vida vai ser para gastar e para dar o melhor para o Senhor, para dar o melhor. Na minha oportunidade, eu vou dar o melhor. O meu melhor eu vou derramar aos pés do Senhor. Meu ministério vai ser como o de Maria. E o fruto desse ministério são filhos que vão permanecer. Eu quero declarar que você nunca mais vai pregar, liderar ou pastorear como antes, mas uma nova medida de ousadia e de fé colocado na sua vida e no seu coração, porque o óleo fresco já está derramado sobre você.
E a unção de Deus te capacita para toda boa obra, em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Eu quero te abençoar a sua vida e o ministério onde você tem a oportunidade de servir. Que você serve como Maria, que dá o seu melhor. Aleluia, glória a Deus.